Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Quem encontrou 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, diga amém. Amém. Está dizendo assim: assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim, tomou Samuel o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Deus querido, Deus maravilhoso, estamos mais uma vez na tua presença, queremos agradecer, mas queremos te tributar a honra, a glória e o louvor nesta manhã maravilhosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pelas nossas vidas, por estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Espírito Santo, tu tens liberdade de agir nesta casa, principalmente não só neste lugar físico, porque este lugar físico não pode ter vida nele próprio, mas em nós que somos a casa espiritual, que temos milhões e milhões, Senhor, de anticorpos em nós, que temos os glóbulos brancos, vermelhos, o sangue correndo nas nossas veias, que temos espírito, a alma, que temos vida, meu Senhor, nesta manhã. Venha mover em nós, nós que somos o templo e morada do Teu Espírito Santo. Fala conosco mais uma vez nesta manhã, Senhor. A Tua igreja está aqui, antes daquele grande dia, do dia da Tua volta para buscar a igreja. Aleluia. Fala mais uma vez, Espírito Santo, aos nossos corações. Ministra a nossa vida, nos prepara para coisas ruins ou coisas boas, não importa o que virá não tardará, que é melhor do que o sofrimento, que é melhor do que a dor, que é melhor que a angústia, que é melhor do que o choro, que é melhor do que o envelhecimento, que é melhor do que a dor. Não tardará a tua vinda, Jesus. Oh, aleluia. Aqui nós estamos, Senhor. O nosso coração, quando fala da tua volta, aqueles que estão esperando, ele pulsa muito mais forte, aleluia, porque o Espírito que está em nós nos emociona, o Espírito que está em nós nos toca, o Espírito que está em nós ferve dentro do nosso corpo, aleluia. Jesus, e nesta manhã a tua palavra está aqui mais uma vez. Fala conosco pela tua palavra, ministra aos nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã, aleluia. Nós oramos e já te agradecemos no maravilhoso nome de Cristo Jesus. Vale mais um amém da igreja bem forte. Por favor, pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo. Amados, nos conta uma pequena história, só para nós podemos entender um pouquinho o relacionamento da palavra de Deus nesta manhã. Que um determinado motorista, que tinha um grande caminhão baú, ele estava em uma rodovia, em uma rua melhor, dentro de uma cidade, mas ele não havia percebido os sinais de trânsito, e ele adentrou por uma rua que logo à frente, mais alguns metros, existia um viaduto, e ele, quando foi, achou que o viaduto era autossuficiente para que o seu caminhão baú poderia passar por aquele obstáculo, por aquela passagem, e quando ele foi descer, o caminhão então agarrou, e aí interrompeu todo o trânsito, interrompeu toda a ida e toda a volta, porque aquele caminhão, quando o motorista tentava ir à frente ou retornar, ele agarrava mais e mais ainda. Aí chegaram as pessoas, a polícia, chegou os bombeiros, e eles resolveram então cortar a parte de cima do caminhão para liberá-lo, e depois ia vir um guincho para poder então remover o caminhão, puxando ou para trás ou para frente daquele grande obstáculo. Era grande alvoroço naquele lugar, as pessoas
não sabiam o que faziam, tinham planos e muitos planos, mas no meio daquela aglomeração de pessoas que ali estava um pequeno adolescente, uma pessoa simples, um cidadão simples, e ele tentava chamar a atenção dos policiais, tentava chamar a atenção dos bombeiros, das pessoas que chegaram relacionadas ao trânsito daquela cidade, para poder dar alguma opinião, uma simples opinião. Mas quanto mais ele tentava chamar a atenção, os policiais o afastavam e mandavam que ele se calasse, porque estava atrapalhando por causa da sua voz que estava alta. Até que então, depois de tanto alvoroço, de tanto eles planejarem, houve então alguém que deu uma opinião. Vamos escutar o que esse rapaz nos chama tanta atenção, ele quer nos falar. E quando deram atenção para aquele rapaz, para uma simples afirmativa daquele rapaz, ele disse assim: por que vocês, ao invés de tentarem cortar o caminhão, tentarem danificar mais ainda o caminhão, vocês não esvaziam o pneu do caminhão? Vocês não desinflam ou furam o pneu do caminhão para tentar tirar o caminhão? Porque quando o caminhão abaixar, pelo simples fato de vocês desinflarem o pneu do caminhão, desvaziarem o pneu do caminhão, com certeza vocês vão ter condição de tirar este caminhão. E aí as pessoas, por causa daquela simples opinião, por causa daquela singela opinião, eles então conseguiram tirar o caminhão sem maiores avarias. Amados, quando nós adentramos este texto, nós percebemos realmente que Deus, segundo aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu na carta aos Coríntios, ele diz que por causa da simplicidade das pessoas, por causa de aceitarem a Cristo como seu Senhor, delas decidirem no seu coração entregarem a sua vida ao Senhor, elas são consideradas como pessoas loucas. Eu estava vendo um canal esses dias, que eu não vou falar o nome por ética, e é claro que eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum canal televisivo, mas um programa que estava tendo à noite esses dias, eles estavam entrevistando uma pessoa da publicidade no Brasil, muito importante, que está até fazendo agora um determinado reality show, e ele está como apresentador desse reality show, e eles estavam entrevistando essa determinada pessoa. E quando chegaram na questão de perguntarem para ele se ele cria em Deus, a mulher dele que estava do lado, ela foi mais afoita, ela foi mais, podemos dizer assim, teve mais a palavra principiada, ela teve a palavra mais na frente dele, e ela chegou e falou: eu creio, mas por causa da dicção melhor daquele homem, por causa de ser ele o principal a ser entrevistado, ela ficou com a sua opinião de lado. E quando ele começou a abrir a sua boca, a primeira coisa que ele falou, quando perguntaram para ele se ele cria em Deus, ele falou: eu não creio em Deus. E ele foi dizendo que ele crê numa força maior que controla todas as coisas, que o ser humano, pela sua capacidade humana, pela sua capacidade de desenvolvimento intelectual, ele pode com as suas forças conquistar todas as coisas. É claro que o ateu, ele crê dessa forma, mas, amados irmãos, o que mais me chocou foi dele dizer que a religião, que as igrejas, ela tem um papel de atrasar as pessoas, que quem segue uma religião, que quem está dentro de uma igreja, ele atrasa a sua própria vida, veio para atrasar. Ele quis falar o seguinte, que está buscando a Deus, está servindo a Deus, crê em um Criador, em alguém que fez o ser humano, que a Bíblia diz a sua imagem e semelhança, só vai atrasar esta pessoa pelo fato dela devotar uma divindade, dela se entregar ao Senhor. E aí, amados, quando eu pude ouvir aqui da boca daquele homem, eu realmente falei, realmente o que o mundo tem como ideologia, como pensamento, naquilo que eles tentam falar, que o apóstolo Paulo, não é? Aquele que serve a Jesus é considerado louco, mas diz a Bíblia que somos loucos mesmo, somos considerados loucos, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, as
coisas naturais, e o homem natural, ele não vai compreender as coisas espirituais. E quando você faz a ligação deste menino tão simples, que deu uma opinião sábia, você vai perceber que realmente, acima de todas as coisas, só Deus pôde ter dado sentido da inteligência ao ser humano. Se você estudar dentro da biologia, eu não vim aqui para dar aula de biologia, eu não vim aqui para dar aula de medicina, mas existem determinadas coisas que você precisa de aprender. Se você estudar a complexidade do cérebro humano, você vai perceber que o cérebro dos animais e do ser humano, eles têm uma semelhança tremenda, eles são iguais. Mas no que difere então, pastor, os animais, toda a criação que Deus fez, os animais que têm um cérebro e o ser humano, o que difere é que Deus colocou a racionalidade dentro de nós. Deus colocou a capacidade de nós termos inteligência. Agora, se você tentar me explicar, é claro que a ciência ela é maravilhosa demais e ela nos ensina muitas coisas. Quando o homem começa a traçar estes 6 dias da criação, falando que não são 6 dias naturais, nós não viemos aqui para dar uma aula do original hebraico, do aramaico nem do grego, mas só para nós podemos entender. Irmãos, pode ser 6 dias literais ou não, quando eles falam que são bilhões e bilhões de anos, mas uma coisa eu já estou convencido, e você nesta manhã precisa de estar convencido através da fé e da sua racionalidade. Quem criou todas essas coisas? Quem fez todas essas coisas, irmãos? Por mais que foi uma explosão, quem criou a explosão? Por si própria, aleluia. Por isso que a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é o princípio de todas as coisas, que Ele é o meio de todas as coisas, e que Ele é o fim de todas as coisas. Coube ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, nos salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Somos loucos? Sim, somos loucos, porque eles consideram nós como loucos, porque cremos em alguém que nós não vemos. Tudo bem, glória ao nome do Senhor para nós, e tristeza para eles que não creem. Mas se as pessoas que não creem em Deus continuarem com essas ideologias, infelizmente, quando o nosso Deus se manifestar, elas não estarão fora do juízo, e nós que somos loucos para o mundo, estaremos com o nosso Deus, por causa da loucura da pregação do Evangelho e das coisas maravilhosas que Deus tem revelado para aqueles que querem andar em espírito, aleluia. Se você olhar para esse texto, você vai perceber coisas simples que Deus usa. Você vai perceber que um simples menino pôde mudar a história de Israel. Um simples menino pôde trazer a revelação do Deus tão maravilhoso, do Deus tão tremendo, de um Deus tão amoroso para o seu povo. Se nós analisarmos este texto, nós vamos entender que Deus, Ele nunca vai fazer conforme você e eu quer. Deus nunca vai traçar algo que vai também, em segundo lugar, prejudicar os seus. E em terceiro, levanta a sua mão para você dar um glória ao nome do Senhor. Deus sempre vai ter uma saída para os seus, aleluia. Deus tem uma saída para essa igreja, Deus tem uma saída para a minha vida. Não, irmão, titubie, não deixe de crer, creia. Deus tem uma saída para se revelar da melhor forma para a nossa vida, aleluia. E aí, queridos, você compreende que entra em cena um pequeno Davi. Entra o filho de Jessé, lá da tribo de Judá, da cidade chamada Belém. E a palavra de Deus, se você fizer uma comparação entre este capítulo de número 16 com 2 Crônicas, ou se não me engano é 1 Crônicas, capítulo 2, falando da linhagem das tribos, você vai perceber que aqui vai nos mostrar que Davi, ele era o 8º, lá vai nos mostrar que Davi era o 7º, mas não tem problema. Algumas pessoas falam que não foi enumerado um dos irmãos de Davi, porque já havia morrido, e quando foi escrito o livro de Crônicas, não estava citando o 7º irmão de Davi, ele sendo o 8º. Então, se ele é o 7º ou 8º, não importa para nós. Importante que aquilo que está registrado, nós vamos crer, nós vamos entender, e Deus tem uma mensagem para a nossa vida nesta manhã. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Os irmãos de Davi estão numerados, que é Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem. E provavelmente esse irmão que foi morto e não foi colocado na linhagem. E ele tinha 2 irmãs, que era Zerua
e a irmã chamada Abigail. Nós entendemos, irmãos, que Davi, se nós falarmos um pouquinho da biografia dele, ele foi criado, e uma das partes que foi colocado ele era o mais moço da casa. Ele foi colocado para criar de ovelhas, ele foi colocado para desenvolver a sua atividade doméstica na ovelha, através de ser um pastor de ovelhas, e futuramente continuar, é claro, obviamente, cuidando de ovelhas. Mas nesse inteirinho também, Davi, ele aprendeu a música, ele era um músico, ele recebia, nós entendemos, revelações maravilhosas, e os estudiosos, os comentaristas dizem que Davi, ele escreveu 73 salmos dos 150 que você tem aí na Bíblia. Então ele foi muito inspirado pelo Espírito de Deus. Por isso que esse texto aqui, o último versículo 13, nos mostra que é forte o encontro de Davi com o Espírito Santo. A minha Bíblia aqui, ela é bem forte, eu não sei como é que está nessa tradução. Diz algumas traduções, a minha está dizendo que o Espírito apoderou. Nós usamos essa palavra, tem horas, para poder falar sobre as possessões demoníacas, mas o apoderar aqui, irmãos, que eu entendo, é que quando o Espírito Santo entrou na vida de Davi, não tinha nenhuma área da vida de Davi que Deus, através do seu Espírito, não controlava. Então quando o Espírito Santo visitou e veio morar na vida de Davi, ele então controlou a vida de Davi na totalidade. Ainda que Davi, ele teve os seus lapsos, os seus pecados, as suas falhas, mas você percebe que quando ele escreve um dos salmos, ele se arrepende completamente das suas falhas, ele coloca completamente a sua humanidade falha, e acima dele a divindade perfeita e santa de Deus. Quem está entendendo esse sermão nesta manhã, diga aleluia, diga glória a Deus. E aí, amados, ele era um harpista, ele tocava a sua harpa. Nós sabemos muito bem da história, e melodias maravilhosas através do Espírito Santo ele tinha como a letra e como a melodia. Posteriormente, Davi também foi um rei tão bem sucedido que ele, antes de assumir o reinado, ele foi passando por fases de treinamento e de aperfeiçoamento em guerra. Então ele era um estrategista em guerra, muito abençoado e muito sábio. Foi também profeta, percebemos que ele profetizou também, e ele foi um estadista, ou seja, um rei muito bem sucedido. Interessante que a Bíblia vai nos mostrar que antes de Davi ele jogar por terra o gigante, Davi também tinha uma outra especialidade. Sabe qual era? Davi sabia muito bem usar o seu cajado, ele sabia muito bem usar a funda, porque ele mesmo disse para o rei Saul estas palavras aqui antes de encarar o gigante. Escuta bem, ele disse assim: sempre quando vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, ou seja, do rebanho que ele estava tomando conta, eu saía após ele. Então o leão e o urso pegava o cordeiro e levava para poder destroçar e matar definitivamente. Aí Davi, ele não tinha medo e ia encarar este leão, e diz assim, e o matava. Aí o que acontecia? Então eu arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim. Então ele ia, encarava o leão ou o urso, já havia matado em maioria das vezes. Ele então arrancava aquela ovelha da boca do leão, mas ele não corria, ele enfrentava, e diz que ele segurava o leão pela barba, o feria e o matava. Aleluia! Entenda uma coisa, amados, neste texto e neste contexto, trazendo para nós hoje, aplicando para a nossa vida. Não tenha as circunstâncias da sua vida como uma circunstância qualquer, ou como algo que traz uma coincidência na sua vida. Tantas coisas más e ruins, pegue delas lições, porque Deus vai te usar para destruir o inimigo, e você vai ter uma grande vitória lá na frente. Aleluia! Então ele sabia muito bem usar o cajado, sabia muito bem usar a funda, e Deus realmente usou tanto o cajado como a funda para dar grandes vitórias para Davi lá na frente, quando ele pegou o escudo e quando ele pegou a espada, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! E aí, olhando para este contexto, antes de chegar aqui, nós precisamos de entender o porquê que Davi foi ungido rei. Um menino tão simples, como eu acabei de dizer essa introdução aqui,
Alguém poderia dar ouvido, olhar para Davi e dar crédito para ele? Alguém talvez vai olhar para você e para mim e não vai dar crédito a nós. Mas Deus, nesta manhã, tem algo para te dizer. Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Deus tem algo extraordinário para cumprir através de nós. Por isso, nesta manhã, faça como Isaías antes de terminar esta mensagem. Fique dentro de você, você clamando aí. Não precisa de você falar em alta voz. Fique dentro de você clamando. Como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E no final deste culto, pode ter certeza que o Espírito Santo vai tomar a sua vida e Ele vai usar você para a glória do nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória e aleluia. Já estou suando. Aleluia. Por que Davi então foi ungido rei? Sabe por quê? Por causa da decadência de Saul. Saul então, ele tem uma brusca decadência. Ele começou muito bem o seu reinado. Deus o escolheu, mas por causa da sua autossuficiência, do seu orgulho, da sua teimosia, do seu exclusivismo, só eu posso fazer, não dependendo mais de Deus, excluindo Deus das suas decisões, ele então, segundo o plano de Deus, foi cortado do reino de Israel. E aí entra um homem chamado sacerdote, que era também profeta, Samuel. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Samuel, ele é o último dos juízes. Ele exerce, o sacerdote também, a função profética. Samuel é levantado por Deus, sabe por quê? Porque o sacerdote chamado Eli, que também era juiz, falhou, deixando seus filhos, sabendo muito bem, mas só para nós entendermos o porquê que este menino tão simples entra no contexto de Israel e Deus o abençoa de uma maneira tremenda. Ele quer fazer isso na nossa vida nesta manhã, aleluia. Porque Eli falha, ele era o penúltimo dos juízes, ele falha, deixa os seus filhos terem relações com prostitutas, deixa os seus filhos adentrarem o pecado dentro do sacerdócio. Quando Israel vai para a guerra, nós sabemos muito bem, levam a arca, os filhos morrem, a arca vai embora, um dos seus filhos, que é o que nascia naquela hora, o primogênito do seu filho, ele então recebe o nome, que a glória de Deus se vai. Ele cai, é velho, quebra o pescoço, morre, os dois filhos mortos, e Deus levanta justamente aquele menino que Eli não estava dando nenhum crédito para ele, mas quanto mais ele crescia, mais a graça de Deus era na vida dele, o sacerdote, o profeta, o homem de Deus chamado Samuel. E Samuel então adentra segundo o propósito de Deus. Ele sai de cena. Por quê? Porque não agrada a Deus também. Entra o homem chamado Samuel. E aí Samuel vai levando a nação. Ele é juiz da nação, ele é o sacerdote da nação, ele é o legislador da nação, ele que regula tudo para a nação. Mas um determinado dia a palavra de Deus nos fala que o povo se apresenta para ele e fala: nós queremos um rei. Até o exato momento, irmãos, o reino de Israel era teocrático, ou seja, Deus usava do seu servo chamado Samuel, mas era Deus que direcionava, eram os planos de Deus que estava sobre a nação, era Deus que governava a nação, era Deus que regia a nação. Eles gritaram, sacerdotes anciãos: nós queremos um rei. Porque quando olhavam para os amorritas, os filisteus, os gigazeus, aqueles que estavam ao derredor de Israel, todos eles tinham príncipes, todos eles tinham homens que estavam sobre eles, governando eles. E aí de teocracia passou-se a democracia. Ok, Deus vai levantar então. E aí, segundo a palavra de Deus, um determinado dia, diz a palavra, quando Samuel passa pelas regiões aonde o seu pai mora, diz a palavra que as jumentas do seu pai somem. E quando ele encontra em determinado lugar, que ele chega em uma casa, ali está Samuel, ele então é ungido. Deus usa da fuga das jumentas do seu pai para que ele fosse até a casa do homem de Deus, que alguns já tinham trazido a notícia para ele, que este homem de Deus poderia mostrar, Deus revelar para ele aonde estavam as jumentas, mas era o próprio Deus usando meios dele chegar. E ali ele era robusto, diz a Bíblia, ele era muito inteligente, ele era muito sábio, ele tinha uma aparência, ele se destacava sobre os seus irmãos, sobre a casa da sua família. Ele era um homem adequado
adequado, irmãos. Não tinha nenhum problema em Saul, até o exato momento que Saul deixou o orgulho entrar no seu coração, a soberba entrar no seu coração, a independência de Deus entrar na sua vida. E aí, queridos, ele é consagrado a rei de Israel. Até o exato momento tá bom. E aí diz a palavra de Deus que tudo isso que eu acabei de falar com vocês, ele começa a errar diante de Deus e diante do seu povo, o povo de Israel. Determinado dia, quando ele poupa os despojos, poupa aquilo que Deus mandou, ele poupa também o rei Amalequita. Vocês sabem muito bem, está aqui no capítulo de número 15 deste livro que nós acabamos de ler. E quando ele chega achando diante do sacerdote que está agradando a Deus por poupar o rei, o Senhor fala com ele através do sacerdote: você desobedeceu ao Senhor. Porque a melhor coisa, não sabe muito bem desse texto, a melhor coisa é obedecer do que sacrificar, não é? A melhor coisa é você fazer o que Deus está mandando você fazer, não inventar, não criar meios, você fazer o que Deus está mandando, irmão, porque aquilo que Deus manda nós fazermos vai ser bom, vai ser agradável, vai ser perfeito, é a vontade de Deus para a nossa vida, aleluia. Isso vai trazer uma satisfação para nós. Não pense você, escuta bem uma coisa que o Espírito manda falar à igreja nesta manhã. Não pense você que se você tiver uma tristeza muito grande no seu coração e achar que o seu caminho é o caminho de Deus e aquilo vai trazer uma satisfação grande no seu coração, que isso não vai trazer a vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor, quando ele revela para o profeta, que quando o profeta comeu o rolo, né, da revelação, ele sentiu amargo na boca, mas no seu ventre tornou-se o que? Doce como mel, aleluia. A princípio, a vontade de Deus para a nossa vida pode até parecer uma tribulação, pode até parecer, querido, uma tempestade, um maremoto, pode até parecer algo que nós não estamos preparados, mas daqui a pouco Deus vai controlar todas as coisas e Ele vai acertar o caminho, porque é nós mesmos que estamos desajustados para cumprir a vontade de Deus. Deus vai ajustar tudo, vai colocar os ossos no lugar, vai colocar tudo no lugar, vai aplanar o caminho, e você vai ter uma satisfação maravilhosa de saber que é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Saul saiu da vontade de Deus. E aí diz a palavra, olha que coisa interessante, que Saul ficou tão desesperado que ele agarrou na orla da veste sacerdotal de Samuel, e quando Samuel deu um passo, rasgou. Samuel então virou pelo Espírito e falou da mesma forma que rasgou: você está rasgado como rei de Israel. E diz ainda mais, olha que coisa interessante, que o Senhor usa a boca de Samuel para falar: Deus vai levantar alguém melhor do que você, aleluia. E aí, queridos, Deus revela para ele descer até esta cidade chamada Belém, da região da tribo de Judá, não é, do rei de Judá. E quando ele chega naquele lugar, Deus já fala ao coração dele: vá até aquele lugar, porque aquele lugar você deverá ungir o novo rei. Aquele episódio foi maravilhoso. Samuel foi, temendo os anciãos, convocou primeiro os anciãos, convocou os moradores, fez um sacrifício, fez uma festa de adoração ao Senhor, mas depois, quase no final, ele convida em particular a família de Jessé para que eles vão juntos, separadamente, e levantem um altar de adoração ao Senhor. Tem certas coisas na nossa vida que nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, mas eu gostaria de dizer a você: não peça a Deus para você entender, diga: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade, porque daqui a pouco você vai entender que Deus tem algo mais extraordinário para a sua vida, porque tem algo maravilhoso e Ele quer usar a sua vida também para a glória do nome do Senhor. Se assentam, e quando preparam tudo, aqui o capítulo 16, nesta cidade chamada Belém, começa um a um passar. O primeiro chega, está no texto anteriormente, o primeiro chega, aleluia. E aí Deus diz assim para ele, antes de acontecer a consagração, ele então recebe a ordem de Deus. Versículo 1 está dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
Se assentam, preparam a mesa, recebe o homem de Deus. Ele então está com a botija de azeite ali. Jessé não está entendendo nada, está só sendo chamado para poder adorar a Deus em um sacrifício. E ele vira para Jessé e fala assim: os teus filhos estão todos aqui? E quando ele pergunta, Jessé não lembra de Davi a priori, mas então, quando ele bate o olho em Eliabe, ele se lembra, irmãos. Você vai perceber que as características, ele tenta comparar na sua visão humana quem era Saul e Eliabe agora, quem ele é, tentando fazer com que a sua visão de ter visto Saul, aquelas características tão tremendas, poderia ser a vontade de Deus e a sua própria vontade também. Entenda uma coisa na visão de Samuel, que Deus diz para ele em alto e bom som que a visão que ele está tendo humana não era a visão de Deus. A visão de Samuel era que este que estava na sua frente, ou que o rei que iria ser consagrado, seria forte, seria valoroso, seria jovem, seria belo, seria de uma altura que destacaria. Quando diz o texto assim quando chegou o primeiro, ele achou que este seria o escolhido do Senhor. Deus então vira e diz para ele o seguinte: olha, o homem vê segundo a sua própria visão, mas Deus, ele vê o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, irmãos, com essa expressão que Deus diz para ele, Deus quer que nós busquemos também ter um coração que vá agradar a ele. Davi tinha aparência, diz que ele era ruivo, de boa aparência, mas Davi não tinha nenhuma característica que Eliabe tinha. Davi não tinha nenhuma forma exterior que este irmão, que era o primeiro. É claro que eu creio que quando foi passando um por um, este homem ainda tinha a esperança de não ser o menorzinho. Este homem chamado Samuel, sacerdote Samuel, tinha a esperança de não ser o mais franzininho. Ele achava que Deus ia escolher o homem que realmente tinha alguma característica interna, mas que externamente fosse um homem de boa aparência. Mas Deus vira para ele e já desmorona a ideologia dele, dizendo o seguinte: olha, o homem vê para o que está diante dos seus olhos, porém eu, Senhor, estou à procura de um homem que tenha um coração. Aleluia. Nesta manhã eu queria que nós entendêssemos que é tempo de nós buscarmos ser alguém que tenha um coração que agrade a Deus. Aleluia. Deus não está à procura de homens e mulheres aparentemente exteriores, bonitos. É claro que se você for bonito exterior, glória a Deus, não existe ninguém, por mais que seja uma aparência exótica. Quando Deus olha para nós, Ele não vê como nós estamos olhando as pessoas que circulam perto de nós. Deus está olhando de dentro para fora, para a glória do seu nome. Aleluia. Busque nesta manhã ter um coração que agrade a Deus. Vale outro glória e outro aleluia nesta manhã. A nossa visão é uma visão completamente diferente da visão de Deus. Visão de Deus está dizendo assim, volto a reforçar: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu estou rejeitando, eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está adiante dos olhos, porém eu, o Senhor olha para o coração. Aleluia. Irmãos, a nossa tendência é só de olhar para o exterior das pessoas. A nossa visão, a primeira visão, qual a visão que você tem primeiro das pessoas? É a visão externa. A nossa visão é externa, mas a visão de Deus é uma visão de dentro para fora. Deus quer conhecer lá dentro para fora na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então
quando ele pergunta, a última pergunta: tem mais alguém da sua casa? Será que tem mais alguém da sua casa? Nenhum deles foi escolhido, porque quando chegava Eliabe, Abinadab foi chegando, Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse, você está olhando lá de fora, não é esse, não é esse, acabou os filhos. E ele perguntou: tem mais alguém da sua casa? E aí teve o estalo: tem alguém, ele está lá cuidando das minhas ovelhas, manda chamar, nós não vamos assentar enquanto ele não chegar na sua casa. Uma coisa interessante que pode brotar também na sua mente, a nossa mente ela é tão fértil, não é verdade? E pode brotar na nossa mente e perguntar: por que Davi então, pastor? Por que Deus que Davi foi um homem que foi considerado um homem segundo o seu coração? Eu tenho uma resposta para você, para nós começarmos a adentrar naquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Primeira coisa, eu já trouxe aqui que você está entendendo. Ele não era um homem igual aparentemente aos outros. Então isso aí já está descartado. Então a aparência, e outra coisa, ele também não era tão feio, porque diz que ele era ruivo e tinha uma boa aparência. Então se for por causa de aparência, ele poderia até se classificar, não é, como alguém que poderia ser rei. Mas não era isso, irmão. Isso está fora de questão. Sabe por quê? Uma das coisas que nós entendemos é o cerne da questão dessa mensagem nesta manhã. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendeu que quando ele subisse no reino, quando a coroa fosse colocada na sua cabeça, quando colocasse o manto real e o cetro real e todas as honrarias de Deus, o lugar de rei não era o seu lugar. O lugar lá é de Deus, porque a glória, a honra, o louvor, aonde Deus nos colocar, primeiro é dele a glória, aleluia, depois ele nos honra. Aonde Deus te colocar, aquele lugar não é seu, mas é de Deus, porque a glória é de Deus. Felizmente nós tentamos, irmãos, complicar as coisas. Sabia que o ser humano sempre gosta de ser rei? Se você colocar isso, o ser humano sempre gosta de destaque. E é perigoso ser rei, é perigoso lugar de destaque. Segunda coisa, se você olhar para Davi, ele tinha um palácio. Palácio é lugar perigoso, irmão. Tem pessoas que acham que palácio é lugar só de honrarias, pastor. É lugar só de comida boa, de serviçais, só de honras, projetos e ordens para ser dada. Toma cuidado, porque foi no palácio que Davi caiu com Batseba. Foi lá na janela do palácio, no lugar onde Davi descansou, que ele caiu. Toma cuidado. O palácio, aleluia, Davi entendeu: o palácio não é meu, o palácio é de Deus. O reino não é meu, o reino é de Deus. A posição que eu estou não é minha, a posição é de Deus, aleluia. Davi, resumindo tudo, era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, porque a pessoa acha, né, e ela tem, talvez eu tinha esse pensamento também, coração, que Deus está querendo esse músculo de carne nossa. Quando a Bíblia fala de coração, irmão, não está só falando de sentimento, não está falando só de emoções. Quando a Bíblia fala de coração, está falando do todo do ser humano, é o seu todo, é tudo aquilo que você é, aleluia. Se você é o que você é hoje, você tem que atribuir a este Deus maravilhoso a glória, o louvor, a exaltação. Davi entendeu: rei, palácio, cadeira real é de Deus, aleluia. Aquele lugar é de Deus, eu só estou sentado lá, e se Deus me tirar de lá, foi porque Ele me tirou. Porque o reinado, ser rei, o palácio, a honra é de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus e aleluia. Como ter um coração igual ao coração de Davi? Será que só foi Davi que teve esse coração? É claro que ele foi, podemos dizer assim, a marca para nós podermos imitar, de ter um coração igual dele. Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Então se nós imitarmos a cada dia quem é Jesus,
as pessoas vão querer imitar o Jesus que está em nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém? Como ter um coração também igual esse coração de Davi, que vai agradar a Deus? Primeiro, você precisa de entender o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus, irmão? Será que o palácio é só para nós? Será que o lugar onde Deus tem nos colocado é só nosso? Será que ser rei é só para Davi? Nós precisamos de entender qual é o lugar de Deus na nossa vida. A Bíblia vai falar o seguinte, olha, presta atenção, sabe qual é o lugar de Deus? Você precisa de entender qual é o lugar de Deus. Este Deus tem tanto poder na sua mão, que Ele tem poder de fechar e Ele tem poder de abrir portas. Ele tem poder de dar e Ele tem poder de tirar. Uma das partes da Bíblia que eu vejo uma pessoa reconhecer que nós temos que tomar esta simplicidade, este todo da nossa vida e falar: Senhor, me dá um coração simples, me dá um coração humilde, me dá um coração convertido, uma vida convertida, porque ela é para estar nas tuas mãos. Uma mulher chamada Ana entendeu o lugar de Deus em todas as coisas e principalmente na sua vida. Ela diz assim, o cântico de Ana no capítulo 2 de 1 Samuel, partido 2, ela diz assim: não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Versículo 6 em diante dizendo assim: o Senhor é o que tira a vida e o Senhor a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abate também exalta, levanta o pobre do pó desde o monturo e exalta o necessitado. Pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Deus pôs as colunas, irmão, e o mundo está sobre ela. Ele tem domínio sobre todas as coisas, aleluia. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dá força ao rei e exalta ao poder do seu ungido. Aí quando eu li isso aqui, eu apliquei isso à vida de Davi quando ele subiu no reino. Por mais que ele errou de uma expressão que nós podemos perceber pelo menos 3 vezes, uma expressão bem visível, mas Davi entendeu que o lugar aonde ele assentou como rei é o lugar que Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele entendeu quem Deus é. Você quer ter um coração segundo o coração que vai agradar a Deus? Entenda quem Deus é. Deus é que dá, Deus é que tira, Deus é que coloca, Deus é que consome, Deus é que tira a vida, Deus é que dá a vida. Deus estabelece tudo segundo o propósito do seu querer. E uma das coisas que Deus quer fazer é que a sua e a minha vida seja totalmente dele, para a glória do seu nome. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Irmãos, aprenda a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Reconheça isso, sabe? Tem todo o poder. Se Ele não curou ainda, é porque Ele não quer. Se Ele não fez, porque Ele não quer. Tudo tem a sua hora. Se Ele não fizer, preste atenção, aqui está falando que Deus pôs as colunas. Você aplicar isso é uma maneira tremenda. Deus pôs as colunas e Ele pegou o globo da terra e colocou sobre as colunas. Ele fez as colunas, para você entender que é, como diz Hebreus capítulo 1, que Ele tem, não é? Todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele sustenta tudo dentro da sua mão. Ele tem o controle de tudo, irmão. Ele tem o controle, ele tem as manivelas, ele tem, vamos falar assim, um acelerador. Ele tem tudo no controle dele. Nada está falando assim: ah, mas por que as pessoas sofrem? Sempre este é o pensamento do incrédulo ateu. Por que as pessoas sofrem? Por que tem tanto desastre? Mas não vê que todas as coisas estão acontecendo também de boa, porque Deus está controlando todas as coisas. Diz a Bíblia que Ele é o princípio e Ele é o fim. Se teve o princípio do sofrimento, um dia vai ter o término do sofrimento, porque depois do sofrimento da dor vai vir a bonança, e Deus vai ser glorificado no final de todas as coisas. Deus é todo poderoso. Aprenda a tributar a Deus a glória, irmão. Deus te abençoou. A glória não é do Charlinho. Deus te abençoou, a glória não é do seu patrão. Deus usa o ímpio, Deus usa o justo, Deus usa todos para poder abençoar você e a mim. Não importa, Ele vai usar alguma coisa. Você lembra do que Deus fez para Elias? Usou o corvo para levar carne para ele. Corvo, que coisa louca, né? Mas aconteceu. Deus usou de uma viúva para sustentar um profeta.
A viúva já tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas quando o profeta chegou, o Deus que é todo poderoso, o Deus que é de glória, o Deus que está no controle de todas as coisas, que o profeta reconhecia quem ele é, aquele profeta foi o canal de Deus para Deus mostrar que ainda que a viúva tem um pouquinho, Deus ainda está no controle da multiplicação. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Tribute a Ele a glória, é para Ele a glória. O milagre é Ele que faz, aleluia. Se Ele não fizer o milagre, entenda uma coisa: tudo está no controle dEle. Vale a glória da igreja? Mas também busque, irmão, segundo esta palavra, o que Deus fez na vida de Davi, busque uma transformação para o seu coração, para a sua vida. Tenha um coração simples, como daquele rapazinho lá do testemunho que eu contei. Seja uma pessoa simples, porque as ideias Deus vai te dar. Deus vai demonstrar coisas tremendas na sua vida. Salmista no Salmo 24, 3-6 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E aí o Senhor revela para ele o seguinte, ele diz assim, já teve a resposta, já entendeu qual é o lugar de Deus na sua vida, para ele poder ter uma vida que agrade a Deus, esteja com Deus lá no tabernáculo de Deus, no céu, na eternidade. Ele teve a resposta assim: aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, ou seja, que tem uma vida para Deus, uma vida transformada por Deus, que não entrega a sua alma à vaidade. Sabe o que é vaidade? O Espírito Santo foi me revelando. Vaidade é orgulho, soberba, engano, desprezo, egoísmo, avareza, luxúria, caprichos deste mundo, indiferença, ira e todas as coisas que nós vamos compreendendo, que vai fazendo de nós cada dia, cada momento mais distanciados daquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida como padrão. E aí o salmista continua dizendo: aquele que não entrega a sua alma para a vaidade, nem jura enganosamente. E aí ele fala: olha o que vai acontecer para aquele que se esforça para reconhecer quem Deus é, e se esforça para buscar, com as suas forças humanas, uma transformação para a sua vida. Ele diz assim: se nós não tivermos mão suja, tiver mão limpa, coração puro, não entregar nossa alma para a vaidade e nem jurar enganosamente, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E ele ainda diz mais ainda: olha, se esses estão sendo modelo desta forma, de coração transformado para agradar a Deus, esses são chamados dessa forma: tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu quero ser a geração que tenha um coração segundo o coração do meu Deus, para agradar a Ele, porque se Ele moldar a minha vida, Ele vai ver que eu estou me preparando para estar junto com Ele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Primeiro, entenda qual é o lugar de Deus. Se você quer ter um coração segundo o coração que agrada a Deus, entenda o lugar de Deus em tudo isso. Deus está em tudo, controlando todas as coisas, e principalmente Deus quer estar, sabe o que? Intrínseco, ou seja, Deus quer estar envolvido com uma obra de restauração da sua vida. Ele quer estar dentro. Ele não é o Deus que fez você igual. Tem uma teoria chamada panteísta. O que os panteístas falam? Que coisa, não é pantera não, viu, irmão? Não é leão não, viu? Mas essa teoria fala que Deus foi e criou o homem, e depois, perfeito, o homem pecou, e aí porque Deus é santo, porque Deus não tem impureza, está sentado lá no trono dele, ele então rompeu o contato com o homem, e deixou o homem ao léu da sorte, e tendo um percurso, porque o homem é impuro, e Deus é puro. Eu não creio num Deus dessa forma, que me fez e me abandonou. Que pai é esse? Que a Bíblia fala que enviou seu filho Jesus para manter um contato com Ele novamente. Eu creio num Deus que Ele está dentro do relacionamento com a minha vida, que Ele se interessa em entrar na minha vida para me transformar, para me moldar, para me mudar, para me fazer melhor. Aleluia! É esse Deus que eu sirvo, um Deus que se preocupa comigo. Quando eu estou deitado, Ele está preocupado com o meu sono. Quando eu estou de pé, se preocupa comigo. Quando eu estou enfermo, Ele está preocupado comigo. Quando eu caio, Ele está preocupado em eu levantar. Ele está todo momento se preocupando
Quando comigo e com você, levanta a sua mão da glória ao nome do Senhor. Esse Deus. Esse Deus que esse Salmo 24 está falando. Amém? Que quer fazer de uma geração que busca Ele, de uma geração que busca a face dele para se revelar a Ele. Irmão, segunda coisa para terminar: a grande diferença de quem tem, de quem não tem um coração segundo o coração que agrada a Deus vai ser visível, porque essa diferença vai ser de dentro para fora. É muito visível essa diferença. Um coração simples vai ser muito visível isso. Eu escutei uma coisa interessante ontem no seminário que eu estava, na aula, de uma teoria de um homem teólogo da Igreja Católica, né? Muita coisa boa nós precisamos guardar, chamado Leonardo Boff. Ele é um teólogo muito conceituado, levantou muitas questões boas. E ele falou o seguinte, de um menino e de Deus. Um menino, ele diz assim, um menino sempre quer ser um homem. Um homem sempre quer ser um rei. Um rei sempre quer ser um Deus ou um faraó. Mas Deus sempre quer ser uma criança, um menino. Por que de tudo isso? Entenda. Isso é uma filosofia maravilhosa. Por que Deus sempre quer ser uma criança? Porque o coração de Deus é um coração puro, aleluia. Quer ter um coração igual ao coração de Deus? Busque pureza para a sua vida. Busque, aleluia, santificação para o seu ser, para o seu interior. Porque quando Deus entrar em você, entrar em mim, Ele vai mudar de dentro para fora. E vai ser visível o que Deus é e o que Deus faz na nossa vida. Dá glória ao nome do Senhor. Deus quer ser puro, nós precisamos de ser puro. Para terminar agora, duas citações para vocês. Primeira citação, que a mudança vai ser visível e bem visível mesmo, de dentro para fora, ou de fora para dentro, vai ser visível também da mesma forma. Primeiro, jovem chamado rico, Mateus 19. Disse Jesus a ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Sabendo muito bem. O jovem, ouvindo esta palavra, se retirou-se triste, porque sabia que possuía muitas propriedades. Irmão, o problema não está em você ter, em eu ter. Esse não é um problema, você ter uma casa, ter um carro, ter uma grande empresa, ter muito dinheiro no banco. Mas o problema é aonde você está. Esse é o grande problema do ser humano. O jovem estava com todos aqueles bens aqui, ó, dentro dele. O que o texto falava? Que o jovem, Senhor, eu conheço, não matarás, não... Conhecer é uma coisa, irmão. Viver a essência de Deus dentro de nós é outra coisa. Ele entristeceu e saiu. E aí sabe o que Jesus falou assim no versículo 29, lá embaixo no mesmo texto? Jesus diz assim: e todo aquele que tiver deixado, ou seja, a diferença está, o que é, a pergunta para nós, o que é mais importante para nós? A pergunta para aquele jovem rico é: jovem rico, o que é mais importante para você? Jesus diz: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, ou seja, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Aleluia! O que é mais importante para nós? Eu vou te dar a resposta. É não agarrar em nada, irmão. A única coisa que a sua alma tem que agarrar e abraçar, se nós podemos falar assim, é abraçar em Deus. Deus, entra dentro de mim, mora em mim, faz a mudança na minha vida, transforma a minha vida, porque eu quero ter o meu coração para poder te agradar, meu Senhor. Aleluia. Esse jovem rico se entristeceu. Eu ouvi um testemunho também, uma coisa interessante ontem, não posso esquecer de compartilhar com vocês, que esse pastor que estava nos dando aula ontem, ele falou o seguinte, que ele tinha um irmão na igreja, que ele estava parecendo esse jovem rico.
Ele idolatrava tanto o filho, que o filho começou a estudar, e aquela intensidade de estudo. E aí um dia ele começou a faltar na igreja. Nos dias de culto ficava em casa. Aí o pastor ligou para ele: meu irmão fulano de tal, por que você não está vindo mais na igreja? O que está acontecendo? Estão sentindo sua falta na igreja. Falou: pastor, eu não posso deixar meu filho sozinho em casa não, pastor. Por quê, irmão? Você pode deixar o teu filho em casa, põe ele para fazer o homework. Vai acontecer alguma coisa com ele? Não. Já era um rapaz, já saindo da adolescência para a juventude, podia ficar em casa. Por quê, meu irmão? Você não pode deixar ele em casa, o que vai acontecer? A sua casa não tem segurança? Não, pastor, tem. Mas eu preciso ficar em casa, pastor, porque eu tenho que fazer o lanchinho para o meu filho, o misto para o meu filho, a jantinha para o meu filho. Eu tenho que preparar tudo para o meu filho. Mas, meu irmão, você não pode preparar um misto, alguma coisa, depois você sair do culto. Não, pastor, eu tenho que cuidar do meu filho. Se você pegar esse testemunho que eu estou dizendo, que é verídico, que o pastor contou, e aplicar a vida deste jovem rico, é isso. Aonde é que estava o coração desse homem? Aonde é que estava o coração deste jovem? Irmãos, o nosso coração tem que estar ligado, agarrado, entranhado em Deus. Deus tem que estar presente na nossa vida. Não é o filho, não é a esposa. É isso que Jesus está dizendo. No lugar do seu coração não pode ter esposa, não pode ter filho, não pode ter carro, não pode ter trabalho. O seu coração, ou seja, a sua vida, é uma vida que Deus precisa estar presente 24 horas, porque senão não tem jeito de herdar a vida eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus nessa manhã. O que é mais importante para nós nessa manhã? O que é mais importante? Para terminar, um homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos. Lucas 19. E disse Jesus: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. O próximo texto fala que Zaqueu desceu correndo, e ele chegou para Jesus, triste. Jesus, não, chegou com alegria, recebeu Jesus com alegria, e a transformação foi tão grande, de dentro para fora. O jovem rico não teve transformação, mas a de Zaqueu foi tão grande, de dentro para fora, que vai ser muito visível na vida daquele que Deus está preparando o coração dele para agradar a ele. Que Zaqueu disse assim: Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Irmão, da metade dos bens tem que ser convertido. É, não tem? Tem que ser convertido. Eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se defraudei alguma coisa ou alguém com alguma coisa, eu restituo quadruplicado. Vamos fazer as contas aqui. Zaqueu já tinha dado a metade, então vamos supor que ele tinha $100, ele deu 50. E se chegasse alguém ainda que ele devia 5, ele dava 4 vezes. 4 vezes 5, quanto que é, irmãos? Está entendendo a questão toda? Quem é convertido, irmão, ele não vai ter apego em nada dessa terra. Quem é convertido, a única coisa que você vai perceber na vida dele é o prazer de agradar a Deus, é o prazer de ter Deus presente na sua vida, porque ele sabe que a maior de todas as recompensas não está no planeta Terra, não está em Marte, não está em Júpiter, não está em Saturno, não está em Urano, não está em Netuno, não está em Plutão, não está na Lua, não está no Sol, não está nas outras galáxias, não está nas estrelas, não está na constelação, quer seja ela espalhada em qualquer outra via. O coração e o prazer dele e dela está no Senhor e na sua glória e no seu céu. Aleluia! Quando olhamos para Davi, nós percebemos isso. Samuel, eu não olho para a aparência, Samuel, eu estou olhando lá naquele coração simples. Eu estou olhando lá dentro, Samuel. Eu ia pregar uma outra mensagem aqui, mas tem a ver com o que eu vou falar aqui agora. Cuidado, irmão, com algum pecado oculto que você está escondendo, está manchando lá dentro de você. Toma cuidado com o pecado de Acã, lá dentro. É lá dentro que Deus está olhando primeiro. Davi tão pequenininho, tão franzininho, tão insignificante para os seus irmãos, mas lá dentro um processo de transformação já estava correndo muito mais rápido do que o processo na vida dos seus irmãos.
Deus quer fazer isso na nossa vida. Mateus 5,8 está dizendo: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 7,21 está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 13,33: o reino dos céus é semelhante a, escuta bem isso, ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo esteja misturado ou levedado. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver conosco. Quando pega 3 medidas de farinha, e nós sabemos o poder do fermento, um pouquinho de fermento, uma colherzinha, vai fazer crescer, vai contaminar ou vai misturar com tudo. Contaminar é coisa ruim, mas vai misturar com tudo. Isso é o poder do reino de Deus dentro na nossa vida. Quando o reino de Deus, quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma todo o nosso ser, aleluia. Isso é ter um coração igual de Deus. Entra um fermento na nossa vida, Ele toma toda a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor. Último texto, termina 13, 49 e 50 de Mateus. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha, onde haverá pranto e ranger de dentes. Deus está sondando nesta manhã todos os nossos corações, aleluia. E eu sou o primeiro a falar com Deus: continua transformando minha vida, Senhor. Meu Deus, eu não quero ser igual eu era 10 minutos atrás. Eu quero, aleluia, que o Senhor entre na minha vida para me transformar mais ainda, para mudar mais ainda a minha vida, para colocar um coração puro dentro de nós. Porque quando Deus olhar para dentro de mim e o processo de transformação está acontecendo no meu coração, na minha vida, daqui a pouco sabe o que vai acontecer, meu irmão? Daqui a pouco, quando Deus for reconhecido por mim e por você, Ele vai transformar de dentro para fora e vai começar a nos colocar em lugares aonde Ele quer nos colocar. Deus vai começar a nos usar como Ele quer nos usar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a manhã de você ter um encontro com o Senhor dentro de você, aleluia. Essa é uma manhã de você falar: Senhor, eis-me aqui, Deus. Transforma meu coração, Senhor. Transforma a minha vida. Transforma o meu ser. O anjo de Deus naquele dia, meu irmão, ninguém vai enganar o que está lá dentro de nós, está lá dentro do ser humano. Naquele dia, quando o anjo vier, não me acho como doido aqui não, né? É como se fosse um laser. Vai penetrar todo o interior do ser humano. E quando ele penetrar dentro de mim, dentro de você, e ver que nós estamos transformados, que Deus fez uma obra maravilhosa, vai falar: esse aqui precisam de estar à direita para poder entrar na porta da graça. Esses aqui vão estar na esquerda porque não houve transformação, vão entrar pela porta da condenação. Nesta manhã decida, a decisão está na sua mão. Peça a Deus: Deus, transforme o meu coração. Mas não é para transformar para ser qualquer vida, mas ser uma vida que te agrada, uma vida que te tribute, uma vida que reconheça quem o Senhor é. Deus olha não para a aparência. A aparência quem olha sou eu e você, mas Deus olha para dentro do nosso coração. Nesta manhã Deus vai começar a sondar os corações aqui nesta igreja. Nesta manhã Deus vai começar a trabalhar nos corações. E meu irmão, não entenda, não deixe o diabo soprar isso na sua vida e você falar: Senhor, o meu coração não é um coração que tem te agradado 100%. Não tem problema. Reconheça quem Deus é: todo poderoso, transformador, Rei da glória. Deus é que dá, Deus é que tira, Deus é que transforma. Deus tem poder nesta manhã de lançar um fermento dentro de você, a palavra dele dentro de você, e com certeza o Espírito Santo vai começar a mudar a essência que está dentro de você. Tem que ter uma música linda daquele cantor Anderson, né, Freire,
que fala que nós temos o DNA de Deus. O DNA está aqui dentro, irmão. O DNA está aqui dentro. Esse DNA precisa de começar a brotar dentro de nós. Qual é o DNA seu? Qual é a sua identidade? A identidade, eu quero profetizar, levanta a sua mão para nós terminarmos. A nossa identidade é de cidadão do céu. A nossa identidade é de filho de Deus. A nossa identidade é de ter um coração igual ao do Senhor. Nesta manhã eu profetizo, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai dar, aleluia, um banho da água do Espírito em você, aleluia. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, porque senão, pelo contrário, não tem condição de nós continuarmos da mesma forma. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. A minha pergunta é para você nesta manhã: quem quer ter um coração segundo o coração de Deus aí nesta manhã? Quem quer ser contado à direita? Quem gostaria de ser como Zaqueu nesta manhã? Aleluia! De receber Jesus com alegria e de ver a transformação na sua vida. Quem gostaria de ter um coração segundo o coração de Davi? E você sabe quem foi Davi? Você sabe quem realmente foi Davi? Davi foi um homem que foi aclamado pelo reino, que o nome dele continua. Jesus vem da descendência de Davi e diz que no milênio Jesus vai assentar no trono de Davi. Sabe por quê? Porque o trono de Davi, o trono perfeito agora, o filho de Davi da descendência, que é Jesus, vai se assentar para mostrar que o que é de Deus, o que Deus faz é perfeito, é poderoso, é verdadeiro, aleluia. Trono de Davi, o nome de Davi foi marcado, mas não só por causa dele, mas por causa daquilo que Deus foi na vida de Davi. Deus colocou um coração dentro de Davi, segundo o coração que Deus queria. Eu gostaria que você que gostaria nesta manhã de ter um coração segundo o coração que Deus quer, puro de coração, sai do seu lugar. Ainda que você e eu não tenhamos corações puros ainda, mas um coração simples, sai do seu lugar agora. Fala com Deus. Começa, Jesus, uma obra na minha vida. Começa uma obra de transformação na minha vida. A igreja intercede. Você quer um coração mudado, meu irmão? Você quer entregar esse coração para Jesus? Venha, venha. Venha falar para Jesus. Jesus, meu coração, Jesus, minha vida. Eu já disse aqui, coração não resume só sentimento, só espiritualidade, mas é todo o nosso ser. Aleluia, nosso intelecto, é toda a nossa vida. Quando você lembrar de coração, lembre que é toda a sua vida. Aleluia. Jesus não pode ser só o dono do meu braço direito, não, irmão. Jesus não pode ser só o dono da minha cabeça, do meu aspecto exterior. Jesus tem que ser o dono. Ele tem que colocar em nós, aleluia, todo o seu ser em nós, todo o seu governo em nós. É isso que representa ter um coração segundo o coração que agrada em Deus. Deus, eu quero ser seu, mas não só ser seu, eu quero que o Senhor governa em mim, que o Senhor manda em mim, que o Senhor mude a mim, Senhor, nesta manhã. E Deus vai começar a fazer, aleluia. Meu irmão, tem pessoas que não entendem o que é vir no altar. Para mim, vir no altar tem um ato muito profético na nossa vida. Foi um dia, eu só contando isso para vocês, talvez as pessoas não acreditavam isso há 23 anos atrás, quando o pastor fez um apelo lá na igreja em Valadares, e ele perguntou: quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu levantei minha mão naquele dia. Com poucas vezes que eu fui à igreja, eu levantei minha mão. Depois o pastor falou assim: vem cá na frente. Antes dele perguntar, eu falei: por que eu levantei a mão? Porque Deus já estava tocando em mim. Fui à frente, mas fui de coração na frente. Fui de coração. Isso aqui não é um simbolismo, não. Deus está presente aqui. Quem crê nisso de glória a Deus? Ele está aqui. Vir no altar de Deus. Isso aqui pode ser físico, mas tem um altar espiritual aqui dentro deste lugar. Aleluia. Tem um altar espiritual aqui dentro deste lugar. Tem uma unção, tem uma nuvem de glória aqui dentro deste lugar, aleluia. Tem anjos que estão aqui guardando a sua e a minha vida. Eu creio, porque eu sinto o Espírito em mim. E se eu sinto ele em mim, eu creio que a Bíblia, 66 livros, é a verdade. Eu tenho que crer que anjos estão aqui também, guardando a nossa vida. Agora eu gostaria de fazer um desafio. Você que veio no altar. Pastor, mas eu estou só os cacos. Pastor, estou só a metade, estou todo trincado, toda trincada. Não tem problema. Quando você lembrar que você está só os pedaços trincados, só o caco,
lembre do que a mão do oleiro fez com o vaso rústico. Com o vaso que começou a ser deformado, ele quebrou tudo e refez um novo vaso. Hoje a mão de Deus começa um processo de transformação na sua vida. Mas vigia, meu irmão. O diabo quer colocar você informe. O diabo quer que você não tenha forma. O diabo quer que você seja imperfeito. O diabo quer que você siga as pisaduras, não de Jesus, mas do pecado. O diabo quer que você seja só uma pessoa de aparência. O diabo não quer que você tenha, aleluia, a imagem de Cristo dentro de você. Nesta manhã, vigie, ore, jejue, mas acima de tudo, reconheça o que Deus pode fazer na sua vida, que é uma transformação. Pai querido, Deus maravilhoso. Oh meu Senhor, meu Deus, meu Pai, começa a visitar aqui primeiro o altar da minha vida. Eu sinto, Deus, que nós que estamos no altar a cada dia precisamos ter um coração segundo o teu coração. Um coração que perdoa, que ama. Um coração, Senhor, que é completamente diferente do aspecto exterior. O aspecto exterior é como o diário dos seus irmãos e de Saul, bonitos, formosos, inteligentes, altos, belos, mas os seus corações não estavam preparados para assumir o lugar de um homem segundo, de uma mulher segundo o coração que Deus quer, um coração transformado. Nesta manhã nós estamos aqui, Senhor. Eu quero colocar primeiro o altar do Senhor, Deus, porque é uma grande responsabilidade a minha vida, a vida do pastor Carlos, as missionárias, a pastora, daqueles que vêm até esse altar ministrar louvores, ministrar a tua palavra. Começa uma obra de transformação na nossa vida nesta manhã, Jesus. Uma obra, Deus, que o Senhor venha a ser reconhecido dentro de nós, que o Senhor tem poder de tirar todas as mazelas da nossa alma, que o Senhor, como psicólogo, vai jogar a flecha da tua palavra dentro de nós e ela vai entrar o inimigo dentro de nós, Jesus. Faça isso, mas agora a igreja está aí, as ovelhas estão aí. Deus, aleluia, eu tenho certeza. Escuta isso na minha oração, meu irmão. Você que está me ouvindo orar, eu vou falar com Deus agora. Deus, eu tenho certeza que todas as vezes que Davi, Senhor, pecava, o teu Espírito falava com ele: olha, Davi, não deixe o teu coração ficar ensoberbecido. Lembra, eu não te tirei primeiro, eu não te coloquei primeiro assentado como rei. Eu te tirei, foi de trás das palhadas. Eu te tirei do anonimato, Davi. Você não era nada. Eu te transformei, te ungi e te coloquei como rei. Aleluia. Meu irmão, quando você vier a cair, ou quase a cair, lembra de onde Deus te tirou. Senhor, trabalha no coração da igreja nesta manhã. Trabalha em nós, Jesus. Espírito Santo, transforma a nossa vida. Peça para Deus nesta manhã, meu irmão, ele entrar dentro de você e te transformar. Eu sinto o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que veio na vida de Davi. Tem pessoas que estão chorando aqui, aleluia, aleluia. Isso, esse choro não é só de tristeza, de alguma coisa que você fez errado, não sabe o que é. É o toque do Espírito Santo na sua vida. Ele está tocando aqui nesta manhã. Ele está tocando. E quando ele toca para curar, ele toca para mudar, ele toca para transformar, ele toca para fazer algo novo. Faz algo novo na nossa vida, Jesus. Faz algo novo. Faz algo novo, faz algo novo. Tem, aleluia, tem gente que Jesus está tocando aí. Está fazendo algo novo. Está fazendo algo novo. Está fazendo algo novo. Está fazendo algo novo. Está transformando o coração. Deus quer levantar corações puros aqui nesta manhã. Deus quer te levantar para a nova fase. Saia dessa fase que você está, dessa paradeira. Jesus quer te levar a um novo nível, a um novo grau, a uma nova experiência, a um novo ministério. Tem um ministério esperando por você. Tem um ministério esperando por você. Tem algo que Deus está esperando por você. Você está parado aí como um jovem rico, agarrado em certas coisas, mas hoje o Espírito Santo chega com a mão forte e ele manda te dizer: eu tiro, 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 eu tiro. Deus está tirando nessa manhã. O Senhor Deus te tirando. Deus está arrancando esse complexo de dentro de você. Deus está arrancando esta tristeza de dentro de você. Põe a mão agora sobre a tua cabeça.
E comece a dizer: eu recebo em nome de Jesus Cristo. Faça do meu coração diferente. Faça meu coração diferente. Meu coração diferente. Sinta o toque de Jesus aí agora. Sinta o toque do Espírito Santo. Nós vamos sair deste lugar, irmão, com um novo toque na nossa vida. Diz que quando Samuel chegou diante de Davi, Deus falou: ele mesmo unge ele. Diz que ele pegou, aleluia, o vaso, começou, aleluia, a derramar sobre a cabeça de Davi. E quando derramou aquilo que Deus mandou ele derramar, o Espírito Santo entrou em cena, mudou a vida de Davi. E diz que ele se apoderou de Davi, ou seja, ele foi o dono da vida de Davi. Fala com Deus: Deus, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor. Deus, me transforma segundo a tua vontade. Assembleia de Deus, aliança. Entenda o que Deus tem para fazer aqui neste lugar. Pastor, eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu já senti isso nesta manhã, a confirmação do Espírito Santo. As cadeiras vão ser preciso serem tiradas de dentro do closet. As cadeiras vão ter que ser colocadas aqui neste lugar, porque Deus vai levantar o povo segundo o coração dele neste lugar. De Deus nessa manhã. Deus vai pegar o braço, que são os homens. Desculpa usar essa colocação. As pernas, que são as mulheres. Outro braço, que são os jovens. A outra perna, que são as crianças. E o tronco, que são os obreiros da igreja. E vai formar um corpo aqui neste lugar. E ele vai ser o cabeça aqui neste lugar. Que coisa linda! Não vai ter mais diferença entre nós. Porque Deus vai colocar um só coração. O homem só tem um coração, irmão. Um só coração. Uma só cabeça. Braços podem ter dois. Não são iguais. Um é o direito, outro é o esquerdo. São semelhantes, mas não são iguais, porque um está de um lado do outro. Mas a cabeça e o coração é um só. Na glória ao nome de Jesus nesta manhã. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.